Boa noite, minhas queridas TDAHzinhas. Vamos chegando aqui na live de hoje, segunda-feira, 20 horas. Estamos mais uma noite aqui juntas para falarmos sobre TDAH. Quem que está chegando aqui? Vamos ver aqui, Juliana Carafe. Tudo bem, meus amores, tudo bem? Vamos entrando, vamos chegando. Saudade de vocês. Neide Borges, tudo bem, Neide? Espero que vocês estejam me vendo bem, me ouvindo bem. Deem um ok aí, se está tudo ok. Oi, Juliana, Gisele Pérez. Sejam bem-vindas todos vocês. Quero agradecer, claro, pela presença de vocês nessa noite, né, de segunda-feira, onde vocês aqui estão comprometidas para aprender um pouco mais sobre o TDAH e as suas particularidades. Então, se acomodem, peguem a garrafinha de água, o caderninho, não se esqueçam de pegar o caderno para fazerem as suas anotações, porque hoje teremos dicas importantes para vocês organizarem as tarefas de vocês sem procrastinar, ok? Então, meus amores, não se esqueçam agora, coloquem na agenda também, que eu voltei a fazer as lives, graças a Deus, estou aqui com vocês toda segunda-feira às 20 horas. Então, salvo um dia em que exista alguma coisa, algum compromisso imprevisto, em que eu não possa estar às segundas-feiras, mas fazendo de tudo para que o meu compromisso seja constante aqui com vocês, claro, eu sempre aviso quando a live não vai acontecer por qualquer problema que aconteça e vocês estarão cientes se terá ou não. Então, eu sempre aviso vocês, mas se habituem a colocar na agenda para vocês não se esquecerem. Vi que a Luísa entrou. Luísa, um beijo grande para você, beijo grande na sua mamãe, minha querida amiga, tá bom? Então, vamos começar a live de hoje, ok? Então, hoje, minhas queridas TDAHzinhas, nós vamos falar sobre algo que está muito presente na vida de vocês. Então, a grande maioria, pelo menos, eu sei que enfrenta uma dificuldade, a dificuldade em organizar as tarefas do dia a dia sem procrastinar. Então, isso é uma coisa muito, muito comum na vida de vocês, na maioria de vocês, TDAHzinhas queridas. Então, vocês aqui na live de hoje, vocês vão entender o porquê desse comportamento, claro, e o que vocês podem fazer para aprender a fazer as coisas de uma forma diferente. Então, fiquem comigo aqui até o final, peguem o caderninho para anotar as dicas que eu vou dar no final da live para vocês mudarem este padrão de comportamento que vocês costumam adotar. Então, fiquem aqui comigo até o final. Miriam de Oliveira, Renata, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindas. Chamem as amigas, chamem todas as pessoas que vocês conhecem, não só que tenham TDAH, mas principalmente que tenham dificuldade também em fazer as tarefas, organizar as tarefas e tendem a procrastinar. Então, convidem as suas amigas, seus amigos, familiares, até para que também os seus familiares entendam um pouco mais sobre o universo do TDAH. Então, procrastinação. Nós sabemos, claro, que todo mundo procrastina. Não é somente vocês que têm TDAH que procrastinam. Não, todo mundo procrastina, até eu. Então, todo mundo procrastina em alguma coisa ou outra. Isso é normal? Sim, é normal. Mas, porém, todavia, vocês que têm TDAH, a procrastinação pode ser um obstáculo particularmente desafiador. Então me diga aqui, levanta a mãozinha aqui, quem tem esta tendência, né? Vocês aqui, Universo TDAH,
quem tem a tendência de procrastinar diante das tarefas. Não estou falando somente de tarefas domésticas, tarefas do dia a dia, tarefas gerais, sejam de trabalho, sejam as coisas de trabalho, sejam as coisas de casa, né, porque faz parte da nossa vida, claro. Mas quem aqui tem a tendência a procrastinar quando se depara com essas tarefas? A Manu já levantou a mãozinha, quem mais vai levantar a mãozinha? Porque, digamos aqui, né, boca pequena. A Juju botou aqui, procrastino sim, a Luísa também. Gente, é normal. Então, é importante. Por que eu peço para vocês levantarem a mão? Para que vocês se reconheçam na realidade, para que vocês percebam que o padrão de vocês não são as únicas pessoas, o Elbert também, a Neide também, vocês não são as únicas pessoas com TDAH que procrastinam. Claro que tem aqueles que já conseguem gerenciar, mas a grande maioria de vocês realmente, isso é um grande obstáculo para que vocês possam realizar as coisas. Então, quem aqui nunca se viu com dificuldades para iniciar um novo projeto, uma nova tarefa, ou permanecer no caminho certo, né? Dar continuidade depois de ter iniciado uma tarefa ou qualquer atividade? Então, vocês aqui já responderam que vocês têm essa tendência, claro, de procrastinar. Então, claro que tudo isso faz parte, né? Essa dificuldade de dar prosseguimento às coisas ou mesmo iniciar. Então, essas questões vocês também podem adiar. Não são só as tarefas complexas, difíceis, assustadoras, gigantescas que vocês costumam adiar. São as tarefas simples e diárias também. Lavar roupa, lavar louça, pagar contas, limpar a casa, né? Passar um aspirador, uma vassoura. As coisas mais simples para vocês se tornam medonhas. Então, é normal também essa procrastinação aparecer diante dessas tarefas simples e corriqueiras do dia a dia? Com certeza. Então, existe alguma relação, né, a relação entre o TDAH e a procrastinação? Bem, eu vou desenvolver isso ao longo aqui da live, mas essa relação entre TDAH e procrastinação é algo bem complexo, né? Embora não haja uma ligação direta entre TDAH e a procrastinação, alguns dos sintomas do TDAH podem sim levar à procrastinação. Alguns dos sintomas do TDAH podem sim levar à procrastinação. Então, vocês bem sabem que o TDAH é uma condição comportamental que pode afetar pessoas de todas as idades, não importa, desde criança até o mais velho. O meu marido tem TDAH, ele tem 68 anos, então não importa a idade. Achar que a idade tem a ver, não. Todas as pessoas de várias idades podem ter déficit de atenção. Então, e é comum, sim, vocês com TDAH acharem difícil prestar atenção por longos períodos de tempo, organizar as tarefas, gerenciar o tempo de vocês diante das tarefas e também controlar os impulsos de vocês. Então, essas características que eu acabei de citar do TDAH podem fazer com que algumas pessoas que tenham TDAH, né, que tenham um transtorno, atrasem a conclusão das tarefas. Por quê? Porque têm dificuldades em manter o foco consistente por muito tempo. Então, como não existe, com certeza a maioria de vocês também ouviu isso assim, não, é só focar, é só você focar um pouco mais que vai dar certo. A gente sabe que não se força foco. Então, essa condição, o TDAH, faz com que vocês tenham dificuldades em manter um foco consistente por um período de tempo. Então, fora a questão de manter o foco, vocês também podem se distrair rapidamente, quaisquer coisas que captem a atenção de vocês, não só as coisas externas, mas também os externos, internos e externos contribuem para que vocês se distraiam.
ou quando vocês sentem que o trabalho a ser executado exige um esforço mental que vocês não conseguem sustentar. Então, tudo isso tem a ver com os sintomas do TDAH. E claro, diante deste cenário que eu acabei aqui de desenhar, de pintar, surge aquele desconforto, né? Porque vocês ficam agoniadas, vocês ficam sofrendo exatamente por isso. E o que vocês costumam fazer diante do desconforto, diante daquilo que é desagradável? Procrastinam. Esse é o padrão que vocês costumam adotar. Mas, Cíntia, por que isso acontece? Me conta. Vou contar. Por que acontece? A procrastinação, minhas lindas TDAHzinhas, é literalmente uma resposta emocional a algo que é desconfortável, que é desagradável, que é difícil de encarar, que é medonho, que é assustador, e vocês se deparam com aquilo, não vou fazer, vou procrastinar, depois eu faço. Lembra do depois eu faço? Porque depois nunca volto. Então, é literalmente um comportamento de evitação, é um comportamento, é uma resposta psicológica a esse tipo de situação que eu acabei de narrar. Então a Juliana colocou assim: acabamos não fazendo nada, é frustrante. Então assim, Juliana e todas vocês que estão aqui, o primeiro ponto para que vocês saiam desse desconforto, porque começa a gerar um desconforto mental, claro, vocês acabam acionando dentro de vocês a ansiedade, porque vocês sabem que vocês precisam fazer aquilo que vocês começaram, ou que ainda nem começaram, e aquilo está ocupando a mente de vocês. Então, quando vocês ficam nesse estado, e vocês acabam deixando para depois, porque vocês procrastinam, é uma série de sentimentos que vão borbulhando dentro de vocês, e um deles é a ansiedade. Então, a ansiedade, por sua vez, vai contribuir para que vocês continuem procrastinando, porque a ansiedade paralisa e vocês não conseguem entrar em ação. Então, por isso que é importante, quando eu bato na tecla de que é importante que vocês entendam o cérebro de vocês, o que significa ter um cérebro com TDAH, como o TDAH impacta a vida de vocês diariamente, é exatamente libertador. Por quê? Porque vocês vão conseguir fazer essa separação de o que é o meu cérebro, o que meu cérebro faz com que eu faça e o que é a sua pessoa. Então, quando vocês entendem que ao adotarem este padrão de comportamento que é procrastinar, não tem nada a ver com a pessoa de vocês, não é vocês, é o cérebro de vocês que faz com que vocês queiram procrastinar, entendeu? Então, como eu falei, diante desse desconforto, recapitulando, vocês acabam procrastinando. Por quê? Porque a procrastinação é uma resposta emocional a exatamente a essa tarefa que vocês precisam começar ou que vocês já iniciaram e não conseguem concluir e vão procrastinando. Por quê? Porque vocês não conseguem prosseguir e vocês vão deixando, o dia vai passando e vocês vão achando que vão entrar no dia e fazer e não conseguem entrar em ação. Vânia, não tem problema, fica tranquila, só entra, participa da live, não tem problema, se for para você, claro. Então, além de vocês entenderem que a procrastinação é um comportamento de evitação, e desequilíbrios na motivação podem ocorrer sim em vocês com TDAH, pois vocês tendem a se concentrar muitas vezes demais em tarefas que vocês consideram interessantes, é o hiperfoco, claro, mas procrastinam em tarefas que vocês julgam que sejam tediosas, que sejam enfadonhas, que sejam chatas. Então, é aquela tarefa simples e corriqueira de todo santo dia, em que vocês olham assim para aquela pilha de louça, dentro, né, aquela pia cheia de louça, vocês falam, depois eu lavo. E vai acumulando, e ficam, depois eu lavo.
até vocês usarem toda a louça do armário, aí vocês conseguem entrar em ação. Larissa, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Então, tudo isso faz parte exatamente desse comportamento para que vocês tendem a procrastinar. Então, vocês também podem, muitas vezes, experimentar resistência, vocês têm uma resistência em agir devido a algum conflito emocional que vocês têm relacionado à tarefa. Então, fiquem aqui comigo, vocês que chegaram agora, peguem o caderninho de vocês, porque no final da live vocês vão entender como vocês começarão a fazer as coisas de uma forma diferente para vocês não procrastinarem diante das tarefas, ok? A Luísa botou assim: com o remédio eu consigo iniciar, mas mesmo assim fico ansiosa, geralmente por achar que eu não vou conseguir fazer. Luísa, com as dicas que você vai ter hoje, lógico que você já sabe que o remédio, todos vocês aqui, o remédio é importante, ele ajuda? Claro, ajuda demais, porque ele minimiza os sintomas e ele vai dar a dopamina necessária para que vocês se tornem mais funcionais. Mas lembrem que o remédio, ele não faz mágica. Ele não ensina as habilidades que são necessárias para vocês gerenciarem a vida de vocês de uma maneira funcional, de uma maneira que atenda às necessidades de vocês. Por isso que o tratamento, recapitulando, diante de outras lives que eu tenho falando sobre isso, o tratamento é multimodal. Não é só o remédio. São várias outras coisas que vocês precisam fazer exatamente para aprender a gerenciar os sintomas, ok? Então, a pergunta que talvez vocês estejam se fazendo: mas existe uma relação entre TDAH e procrastinação? Bem, muitas vezes vocês lutam com o gerenciamento do tempo e isso pode levar sim à procrastinação. E vocês também podem ter dificuldades em estabelecer o que é prioridade e lembrar de todos os elementos envolvidos na conclusão de uma determinada tarefa. É literalmente os vários passos que vocês precisam dar para chegar à conclusão de uma tarefa que vocês precisam fazer. Além disso, algumas de vocês podem achar algumas tarefas mentais muito assustadoras, né? Principalmente acho que quem estuda, né? Ou quem tem um trabalho muito mental, uma pessoa que seja acadêmica, né? Direito, várias profissões onde o seu mental é muito exigido, isso se torna assustador. Então, ainda mais se essas tarefas exigirem de vocês um esforço considerável durante um longo período de tempo. Então, isso faz com que vocês queiram adiar, que entra exatamente a procrastinação, ou pior, evitar completamente. Então, na realidade, vocês têm a procrastinação e a evitação. Eu estou focando aqui na procrastinação. Mas as respostas emocionais que, no fim, acaba trazendo prejuízos para vocês é a procrastinação e a evitação. Então, ou vocês tendem a procrastinar, que é ficar adiando constantemente aquilo que vocês abraçaram, ou vocês evitam completamente. E embora os sintomas do TDAH possam, às vezes, levar à procrastinação, isso não significa necessariamente que exista uma relação direta entre o TDAH e a procrastinação. Então, foi feito um estudo, em 2014, examinaram uma ligação entre o TDAH e a procrastinação. E a equipe que fez essa pesquisa, né, todo esse trabalho, esperava o quê? Que a impulsividade fosse um comportamento que afetasse significativamente a probabilidade de alguém procrastinar.
No entanto, o que eles descobriram? Os pesquisadores descobriram que a desatenção é a característica que está mais relacionada à procrastinação. E não foi a impulsividade. Quer dizer, a pessoa tipo, vou procrastinar porque eu sou impulsivo, deixo para lá, e a pessoa chuta o balde. Mas não, é exatamente a característica, o sintoma da desatenção que está muito mais presente nas pessoas que procrastinam, ok? Então, é também importante observar que, embora o déficit de atenção apresente inúmeros desafios para todos vocês, há também coisas positivas quando vocês entram no modo do hiperfoco. Então, se o hiperfoco ele for usado da maneira correta, ele pode sim ajudar vocês a concluírem as tarefas que vocês desejam. Então, deixa eu ver aqui. A Luísa botou assim: com remédio eu consigo iniciar. Já li isso. A Renata botou assim: eu reduzi o número de louças para não ter como usar, se eu não lavar as que estão sujas. Renata, é uma atitude maravilhosa. Quando eu digo para vocês que um dos mantras, né, do TDAH é simplifique, é exatamente isso. Quanto mais vocês vão diminuindo as coisas na vida de vocês, vocês perdem menos tempo para gerenciar e faz com que você entre em ação, que é o caso da louça que você tem. Como você reduziu o número, ou você lava ou você fica sem louça. Então é maravilhoso, você percebeu isso e acabou agindo de uma maneira favorável para você. Tá ótimo. Então funcionou para você? Permaneça assim. Ok? Peraí. Então, como eu falei, do hiperfoco é importante, né? Usar da maneira correta, não é da maneira onde vocês se prejudicam também, porque vocês podem entrar no hiperfoco apenas fazendo as coisas que sejam prazerosas, e as que sejam desprazerosas vocês não conseguem fazer, porque por isso que precisa ser usado da maneira correta, como a Manu colocou aqui. Meu hiperfoco atrapalha as demais coisas. Então, Manu, é exatamente utilizar o seu hiperfoco para as coisas que são chatas, mas saber trabalhá-lo da maneira correta. Como a Juliana falou aqui, muitas vezes quando vocês entram no hiperfoco, vocês se esquecem das coisas simples. Levantar para ir ao banheiro, levantar para beber água, vocês darem os breaks, as pausas numa coisa que seja muito grande. Então, tudo isso são estratégias de enfrentamento para lidar essas dificuldades, os desafios que vocês enfrentam oriundos do TDAH. Agora, a procrastinação é um sintoma do TDAH? A procrastinação não é reconhecida como um sintoma do TDAH. No entanto, muitos sintomas do TDAH podem levar à procrastinação. É como eu falei no início da live. Não é só a pessoa que tem déficit de atenção que procrastina. Qualquer pessoa procrastina em algum momento da vida dela. Isso é muito comum de acontecer. Mesmo eu, tem coisas que eu sei que eu estou procrastinando. Mas as pessoas com déficit de atenção acabam adotando este padrão de comportamento muito mais do que as pessoas que não têm o TDAH. Então, os sintomas que podem levar à procrastinação, quais são? Na realidade, são da gama dos sintomas, dos 3 sintomas que surgem os problemas. Então, vocês acabam cometendo erros descuidados, seja na escola, na faculdade, no trabalho, coisas simples que passam totalmente despercebidas para vocês. Vocês têm dificuldades em organizar as tarefas, vocês evitam tarefas que exigem um grande esforço mental, vocês se distraem facilmente e a memória também, que é bastante prejudicada. Então, as pessoas com TDAH que tendem a procrastinar, elas podem fazer isso de uma maneira extrema, que ocorre como? Repetidamente. Então, essa procrastinação crônica pode levar
a sérios prejuízos na vida de vocês. Como eu falei, na escola, na faculdade, no trabalho, em casa e até mesmo nos relacionamentos de vocês. Em todas as áreas da vida, essa procrastinação ela pode causar danos em vocês, ok? O MacGyver, boa noite MacGyver, tudo bem? Seja bem-vindo, meu TDAHzinho, seja bem-vindo aqui na live de hoje. Então, a grande maioria de vocês reconhece, eu tenho certeza disso, como vocês todos falam, que isso é muito comum eu ouvir na minha mentoria individual, na minha mentoria em grupo, nos directs que eu recebo de vocês, nos comentários dos posts, principalmente quando eu falo sobre a procrastinação, o quanto vocês reconhecem que essa procrastinação é significativa, causa problemas e vocês acham muito desafiador quebrar este padrão de comportamento que é procrastinar. Então, diante deste quadro da procrastinação, isso eu vejo muito, principalmente na mentoria individual, que é o que eu chamo de procrastinação perfeccionista. O que significa isso? Então, a procrastinação perfeccionista pode ocorrer quando uma pessoa adia fazer algo porque ela teme não poder atingir o nível autoimposto pelo perfeccionismo que ela tem. Então, como a maioria de vocês, eu posso dizer, a grande maioria de vocês, me levanta a mãozinha aqui, quem não é perfeccionista? A Renata falou, tem que estar perfeito para começar. Pois é, Renata, é exatamente isso. Enquanto não está perfeito, vocês ficam adiando. A Luísa já botou de cara, sou assim e tá rindo. Então, assim, isso acaba atrapalhando a vida de vocês? Claro, porque vocês não conseguem começar, ok? Então, essa procrastinação perfeccionista, que é exatamente esperar o momento perfeito para iniciar alguma coisa, vocês sabem que isso não vai acontecer nunca. Por quê? Porque perfeição não existe. Então, esse padrão que vocês adotam de esperar que o momento seja perfeito, que tudo esteja perfeito para vocês darem um start, não vai acontecer. Então, ao invés de vocês enfrentarem esses sentimentos prematuros de que algo não vai dar certo, né, que vai ser um fracasso, vocês acabam decidindo adiar a atividade em questão. E isso que é o que acaba prejudicando vocês. Então, minhas queridas TDAHzinhas, meus TDAHzinhos, meus amores, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, porque você agora já entendeu a relação do seu TDAH com a procrastinação. Então, vamos a algumas formas de como você vai organizar as suas tarefas no dia a dia sem procrastinar, ok? Então, a Dani colocou, deixo tudo para a última hora, daí esqueço tudo. Exatamente, o MacGyver colocou, eu só me esforço muito para quebrar isso quando é algo muito sério. Caso seja algo simples, acaba não fazendo, né, MacGyver? Então, peguem o caderno de vocês para vocês anotarem como vocês agora vão fazer diferente. Então, primeira coisa que vocês precisam fazer quando vocês estão diante de uma tarefa, que vocês precisam fazer, estabelecer um prazo. Então, pode ser mais fácil procrastinar se vocês acreditam que vocês têm todo o tempo do mundo para fazer a tarefa, que é o que vocês acabam adotando na mente de vocês. Não, está muito longe, né? Vocês não têm a noção da passagem do tempo, lembrem-se disso. Então, na mente de vocês, o tempo está muito distante. Tá longe, eu tenho bastante tempo para fazer. Então,
Qual é a maneira diferente que vocês vão fazer agora? Quando vocês estiverem diante de uma tarefa, não importa qual, vocês vão colocar um prazo, estabelecer um prazo. Então, defina um prazo para todos os projetos, todas as tarefas, todas as obrigações, tudo que vocês desejarem fazer, executar, coloquem um prazo. Mesmo que não tenha um prazo específico, mesmo que vocês não tenham um prazo específico para fazer. Então, digamos que a Luísa precisa organizar o quarto dela. Então, ela sabe que ela está diante de uma tarefa que é grande. Então, ela vai pegar essa tarefa e vai falar assim, não, preciso organizar o meu quarto. E aí, a tendência dela, já que ela não entra em ação e ela está procrastinando, porque ela diz que depois ela faz, o que ela vai fazer? Não. Então, eu vou estabelecer que sexta-feira, quinta-feira, tal hora, eu vou iniciar a organização do meu quarto. Isso é colocar um prazo. Porque se a mente de vocês fica assim, eu sei que eu preciso organizar o meu quarto. Quando é que eu vou fazer isso? Não sei, um dia eu faço. Não sei. Aí chega naquele dia, hoje eu não... Vou fazer no sábado. Aí chega no sábado, você não colocou um prazo, não colocou um prazo realmente definido para iniciar ou para finalizar. E o tempo vai correndo, porque você vai dizer, não, depois eu faço, e vão adiando, ad eterno. Então, coloque um prazo para entrar em ação. Então, vocês podem usar a data de vencimento das contas, por exemplo, como prazo para pagar, claro, então... Mas com exercícios passaram-se 5 anos para começar, é um prazo bem longo, né? Então, é ser realista com relação a esse prazo também. Então, primeiro, estabelecer um prazo para as tarefas que vocês desejam realizar. Segundo, não façam várias tarefas ao mesmo tempo. Não façam várias tarefas ao mesmo tempo. Então, o que significa isso? É vocês, literalmente, simplificarem a carga de trabalho de vocês fazendo uma coisa de cada vez. Não queiram lidar com várias tarefas simultaneamente. Ser multitarefa não é nada friendly para um cérebro com TDAH. Isso é ilusão. Vocês acharem que vocês vão dar conta de várias coisas, principalmente aqui, quem é predominantemente hiperativo, impulsivo, tem essa tendência de querer abraçar 1000 coisas ao mesmo tempo e vocês acabam não concluindo nada. Então, não queiram fazer várias tarefas ao mesmo tempo. A Paola já falou, meu dia todinho, 1000 coisas ao mesmo tempo. Paola, risca este comportamento, uma coisa de cada vez, tá bom? Assim você vai dando conta e vai fazendo, terminou uma coisa, ok, terminei, parto para outra, certo? Isso vai ajudar vocês a focarem a concentração de vocês, tá bom? Terceiro, passem a usar listas. Cíntia, mas eu já usei lista, não funciona. Funciona. A lista é uma ferramenta e é uma ferramenta muito útil para vocês sim, só que vocês precisam usar da maneira adequada. Não é fazer uma lista, principalmente os hiperativos, impulsivos, com 50 coisas para fazer num único dia. Não, é uma lista enxuta. Então você vai fazer uma lista das tarefas de trabalho e das responsabilidades de cada dia, digamos, por um bloco de tempo. Não adianta vocês, gente, o tempo é o mesmo para todo mundo. Vocês acreditarem que vocês vão botar 50 coisas numa lista e vocês vão concluir, não vão concluir. Só que vocês ficam repetindo os mesmos padrões de comportamento e vocês já sabem que vocês não conseguem. Aí vocês ficam se xingando, ficam se odiando porque vocês não conseguem fazer tal coisa. Claro que vocês não vão fazer, porque é humanamente impossível, tá bom? Então, vocês vão fazer uma lista das tarefas de trabalho, né, das responsabilidades que vocês têm a cada dia. Coloquem uma coisa bem enxuta,
3 itens, no máximo 5 itens nessa lista. Pode colocar um cronograma, alocando o tempo para cada um, em que momento do dia vocês vão fazer isso. Aí vocês podem usar também, né? Quem for mais digital, como é o caso da Juliana, que trabalha comigo, a Juju, vocês podem usar aplicativos, né, de gerenciamento de tempo. Cada um vai ter o seu, claro. Eu tenho um post que falo sobre vários aplicativos, e no caso a Juju, esse post foi maravilhoso, depois vocês procurem lá no feed. Então, aplicativos de gerenciamento de tempo e a lista podem sim ser muito úteis para vocês estruturarem as atividades do dia de vocês, ok? Quarto, sejam realistas quanto ao tempo. O que significa isso? Vocês têm uma grande dificuldade em ter a noção do tempo, da passagem do tempo, de quanto tempo leva para fazer uma tarefa. Então, muitas vezes vocês superestimam esse tempo ou subestimam este tempo. Então, é ser realista quanto ao tempo. Então, vocês vão estimar a quantidade de tempo, vocês podem até cronometrar. É assim que eu ensino as minhas queridas TDAHzinhas na mentoria, né, de vocês cronometrarem quando vocês não têm a mínima noção de quanto tempo vocês gastam numa atividade. Vocês precisam o quê? Cronometrar, para vocês terem a estimativa de tempo real. Não é o que está na mente de vocês. Eu acho que eu levo 10 minutos tomando banho. Aí quando vocês vão ver, levam 20, 30 minutos. Eu acho que eu sou rápida lavando o banheiro. Eu lavo em 15 minutos. Aí quando você vê, levou 2 horas. Ou então, não, eu não vou lavar essa louça aqui porque vai demorar demais. Olha a quantidade de louça que tem aqui. Aí quando você vai cronometrar, você fez em 3 minutos. Então, essa falta de percepção de tempo faz com que vocês muitas vezes procrastinem, porque vocês não têm a noção real do tempo que vocês gastam. Então, por isso que é o quê? Estimar a quantidade de tempo que cada tarefa precisa. Então, digamos que você tenha uma tarefa que você já sabe que vai demorar. Você vai levar 3 horas para fazer. Então, não adianta você querer fazer essa tarefa em menos tempo, porque você não vai fazer, não é realista. Então vocês têm que ter esta noção, ok? A Dani diz assim: eu sou mega rápida, graças a Deus. Acordo mais cedo para me atrasar com calma. Renata, você acorda mais cedo para se atrasar com calma. Adorei, tá bom. Tem que entrar na mentoria em grupo, hein, Renata, para aprender comigo. Você vai aprender a distribuir o seu tempo de uma forma equilibrada, que você não vai precisar nem acordar cedo. Você vai fazer tudo, num tempo realista para você, que você vai dar conta de tudo, tá bom? Então, outra maneira que vocês vão adotar: dividir as grandes tarefas em pequenas etapas. Então, quando vocês se deparam com uma tarefa grande, geralmente vocês se sentem como se fosse assim uma avalanche em cima de vocês. Literalmente parece esmagador. E isso assusta. Aquela, nossa, isso aqui que eu tenho que fazer um imposto de renda. E vocês falam, depois eu faço. Então, já que vocês entendem que esta tarefa gigantesca vai acionar dentro de vocês a procrastinação, o que vocês vão fazer? Coloca aí, quero ver que vocês estão de papo, eu quero ver se vocês estão prestando atenção. O que vocês vão fazer quando vocês se depararem com a tarefa grande? Deixa eu ver quem está prestando atenção. Juliana? A Dani colocou aí, limpar a cozinha. Limpar a cozinha. Limpar a cozinha. Fazer listas enxutas, não foi isso que eu falei. Dividir, Renata, prestando atenção, exatamente, Renata, dividir grandes tarefas em pequenas partes. Por quê? Porque vai se tornar mais fácil de vocês entrarem em ação. É simplesmente por isso.
quando vocês se deparam, isso é mesmo, a Nora dividir tarefas grandes em pequenas tarefas, exatamente. Então, quando vocês pegam uma tarefa grande, de trabalho, de escola, de faculdade, não importa o que seja, mesmo tarefa de casa, fazer pequenos chunkzinhos, pequenos bocadinhos a cada dia, porque não precisa fazer tudo de uma tacada só. E aí vocês vão, pouco a pouco vocês vão dando conta e vocês vão conseguir entrar em ação, entendeu? Vocês não vão procrastinar. É literalmente como eu digo, vocês vão transformar a intenção que vocês têm em ação, ok? Quinto, eu já falei, o quinto é dividir grandes tarefas. Sexto, vocês precisam observar os ritmos diários que vocês têm. O que vocês entendem sobre isso? O que eu quero dizer? Se vocês tiverem mais problemas de concentração em determinados momentos do dia, e vocês vão começar a observar o funcionamento de vocês, é para quê? Não trabalhar em tarefas desafiadoras ou chatas durante esse período. Então, tem pessoas que são mais matinais, e como já estão no pique da manhã, e funcionam melhor porque estão com um nível de energia alto, com humor lá em cima, cheio de dopamina no cérebro, já acabou de tomar o Venvanza, a Ritalina, não importa. Vocês vão pegar a tarefa que exige mais comprometimento mental e vão alocar nesse horário da manhã. Então, a pessoa que não é assim, aí eu vou dar o exemplo contrário, a pessoa que não é assim, ela não vai fazer isso. Por quê? Porque o ritmo dela não combina exatamente com a tarefa em si. Então vocês não vão iniciar nada que seja assustador, desafiador, medonho, gigantesco, se o seu ritmo não for adequado com isso, ok? Salvo, lógico que o remédio, gente, eu falo pela Tamara, minha filha, e a Juliana também. Elas tomam Venvanze na parte da manhã e quando elas precisam atacar, elas esperam que o remédio faça efeito exatamente para poder entrar em ação nas tarefas que são mentais. Então você vai aproveitar, por isso que o Venvanze tem que tomar, a Ritalina tem que tomar cedo, porque quem trabalha, quem estuda, né, quem tem toda essa atividade mental, precisa aproveitar exatamente o período em que o remédio está fazendo efeito, principalmente para as coisas difíceis. Então, por isso que é criar essa estrutura de acordo com esse ritmo que vocês têm. E quem toma o medicamento, quem não toma, vai se complicar. Na maioria das vezes se complica, ela se prejudica. Mas quem está sob efeito do medicamento vai observar também esse ritmo para ajustar as tarefas a esse ritmo propriamente, ok? Acho que é Tarcís, né? Eu funciono bem à noite. Boa noite, Tarcís. Eu quero fazer tudo à noite, meu esposo fica bravo. Manu, tem que ter rotina. Vocês precisam adotar uma rotina da manhã, da tarde e da noite. Vocês precisam criar essa estrutura, gente. O que vocês vão fazer de manhã? O que vocês vão fazer à tarde? O que vocês vão fazer à noite? Gente, olha, o planner da Tamara, quem não conhece o planner da Tamara, para entender essa questão da rotina, a Tamara tem uma parte do planner voltado só para a rotina. Então depois olhem lá no meu perfil, o planner da Tatá, o planner 2023 está maravilhoso, vale a pena, gente. Então não deixem de olhar, porque vocês vão começar a criar essa estrutura. Aí a Manu, ela não vai ficar, o esposo dela não vai ficar bravo, que ela vai criar uma rotina noturna em que ela vai estar mais equilibrada e não vai começar a fazer um bando de coisa à noite, tá bom, Manu? Vai ficar, show! A Paola também, eu nunca tomei medicação, mas eu acredito que agora está fazendo falta. Experimenta, Paola, experimenta, que você precisa ver precisa ver você antes do medicamento e depois utilizando o medicamento. Isso eu como profissional, eu preciso falar isso para você.
o antes e o depois. Então você só vai saber testando, você só vai tomar essa decisão experimentando, ok? Então, observar os ritmos que vocês têm de manhã, à tarde, à noite, para ajustar as tarefas que vocês precisam realizar, ok? Então, é literalmente programar as tarefas nas quais você mais procrastina durante os momentos do dia em que vocês têm mais energia, que vocês têm mais pique e foco. E isso é pra lá de importante, nem preciso dizer. 7ª dica aqui. Evite a superestimulação. O que significa isso? Muitas vezes, como vocês têm dificuldades, problemas sensoriais, quando vocês estão em ambientes que sejam barulhentos ou perturbadores, fica mega difícil vocês se concentrarem. Então, vocês precisam encontrar um lugar tranquilo, onde vocês possam trabalhar, de preferência com a porta fechada, tentando ao máximo limitar as distrações. Essa distração se chama celular, principalmente. Então, é colocar no modo off o celular, que a principal distração de vocês hoje em dia é o celular, né? Fora a questão de quem trabalha no computador também botar uma... A Juliana depois vai botar aí um aplicativo que tem para vocês bloquearem os sites ou qualquer coisa que faz desse gênero, exatamente para quando vocês estiverem focando no computador, vocês não queiram abrir outras janelinhas. Então, é evitar as distrações. Então, como o celular, que eu acabei de falar, que toda hora vocês ficam recebendo notificações, o pipipi, ou alguém liga. Então, no momento de trabalho, gente, evitem a superestimulação. São locais em que vocês precisam estar concentradas, focadas. Claro que tem, né, a distração dos pensamentos. Na mentoria eu ensino isso. Olha, quem quiser fazer parte da mentoria, turma 4, quinta-feira agora dessa semana, ainda tem vaga, hein, gente? Então corre para quem quiser, quem tiver interesse, por favor. Vai ser um prazer que vocês possam estar comigo e aprenderem cada vez mais. 8ª dica, que é muito importante e que muitas vezes vocês nem param para pensar que é importante e muitas vezes não fazem, que é o quê? Vocês se recompensarem quando vocês concluírem uma tarefa, quando vocês iniciarem uma tarefa, ok? Por quê? É importante que vocês deem a si mesmas uma pequena recompensa após a conclusão de uma tarefa ou de uma etapa da tarefa que vocês têm. Então, o que é essa recompensa? Gente, pode ser qualquer coisa que o teu cérebro acolha como eu estou sendo recompensada, me sinto recompensada. Por quê? Porque eu parei, fui tomar um Nespresso gostoso, eu fui ligar para uma amiga minha que faz tempo que eu não falo com ela, uma caminhada na praia, uma caminhada na natureza, um banho quente, até um cochilo, conquanto que soe como uma recompensa para cada um de vocês aqui. Recompensem-se, coloque uma recompensa. Escreva, se eu concluir, se eu fizer tal coisa, tal tarefa, pipopopapá, vou me dar como recompensa XYZ. E ponto. Mas só se você concluir. Não é para se recompensar antes, é após a conclusão da tarefa, ok? 9ª dica. Não se castiguem, por favor, que vocês também costumam fazer isso com muita frequência, né? Se vocês não terminam um projeto no prazo, ou se vocês não conseguem se concentrar de uma forma eficaz, como vocês desejam, não fiquem internalizando isso, gente. Parem, coloquem o pensamento, transformem este pensamento, ressignifiquem este pensamento de vocês não terem conseguido terminar o projeto,
ou não terem conseguido se concentrar nele de uma forma eficaz. Por quê? Vocês têm a tendência de ficar ruminando. Ruminando. É como vocês sabem que vocês têm essa tendência também. Então, não fiquem ruminando caso vocês não tenham concluído. Então, a baixa autoestima é um efeito comum do TDAH que pode piorar após a procrastinação, porque vocês adotam esse pensamento negativo, ok? Quem perguntou aqui, tem alguma dica para conseguir levantar cedo? Tem. O seu dia seguinte começa na véspera. Então, se você quer acordar cedo, o primeiro passo é você ajustar o seu horário de dormir, para que você tenha qualidade de sono, horas de sono adequadas para você, porque cada um tem a sua quantidade de horas adequadas para o seu cérebro estar bem, e aí você vai descobrir qual é o melhor horário, o horário realista para você acordar cedo, ok? É como a Dani colocou, dormir cedo, ok? Então, não se castiguem, parem de ficar ruminando quando vocês não conseguem concluir uma tarefa. Lembrem-se que procrastinar não é a mesma coisa que preguiça, não significa procrastinação, não significa preguiça, não significa falta de inteligência, é simplesmente um desafio que você está tentando fazer o possível para superar. Então lembre-se que são vários os fatores que levam vocês à procrastinação. Então ficar se culpando não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vocês permanecem naquela rodinha do hamster que eu falo, onde vocês ficam se culpando, onde vocês ficam se autodepreciando. Isso vai gerando cada vez mais ansiedade. Quanto mais ansiedade, vocês paralisam, e aí vocês paralisando, vocês procrastinam mais ainda, e vocês não saem desse círculo. Então, por isso que é importante vocês entenderem que a procrastinação não tem nada a ver com o caráter de vocês, ou com preguiça, ou com falta de interesse, ou com falta de inteligência, ok? E meus amores, para finalizar, que também é uma coisa muito importante, que é a 10ª dica, o que eu quero que vocês façam? Passar tempo com as pessoas que vocês amam. Então, a procrastinação, pensem comigo, vocês já sabem que ela pode afetar os relacionamentos de vocês, bem como a sua carga de trabalho. Então, o que geralmente acontece com a procrastinação? Vocês acabam tendo que, por procrastinarem, vocês saem para apagar os incêndios. E apagar os incêndios significa que vocês vão sacrificar algumas áreas da vida de vocês. E geralmente uma das áreas que é muito impactada é a área de relacionamentos. Porque você vai correr atrás do prejuízo, porque você procrastinou, você não entrou em ação, você adiou até o último minuto. E aí você vai fazer o quê? Você não vai estar com seus amigos, você não vai estar com seus familiares, você vai estar enfiada no escritório, enfiada na sala, na faculdade, fazendo o trabalho de casa, dizendo não para todo mundo porque você procrastinou. Então, considerem isso também uma prioridade. O quê? Vocês colocarem na vida de vocês um horário específico para vocês se conectarem com as pessoas que vocês amam. Não permitam que a procrastinação venha a invadir a vida de vocês, principalmente na área dos relacionamentos, porque isso prejudica vocês. Então, vocês acabam, como eu falei, adiando uma conversa,
um encontro tão esperado, um almoço, um jantar, uma comemoração, porque você ou precisa estar trabalhando, ou você precisa estudar, e aí você vai deixando de lado exatamente as relações, os amores que estão à volta de vocês, ok? Então, considerem isso também uma prioridade na vida de vocês, reservando um horário específico todos os dias, ou pelo menos estipulem uma meta na semana para vocês estarem em contato, se conectarem com as pessoas. Pode ser uma simples mensagem de texto, um telefonema, ou vocês marcarem uma conversa no Zoom, uma conversa breve, mas não deixem de nutrir esta área da vida de vocês. Por quê? Para que vocês não se sintam solitários, e vocês tenham o suporte, o alimento fundamental da nossa existência para todos, com TDAH ou sem TDAH, que é o amor. O amor genuíno das pessoas que amam vocês da maneira que vocês são, procrastinando ou não, mas que vocês precisam ter este cuidado, que o comportamento da procrastinação afeta também as relações de vocês. Então, não deixem de considerar esta área de vocês como uma área muito, muito importante, porque é o suporte que vocês precisam. Tá bom, meus amores? O que tem aqui? Preciso de indicação de um profissional para fazer diagnóstico, tenho quase certeza. Hã? Ah, então tá. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Chegamos ao final. Eu espero que vocês coloquem em prática essas formas de evitar a procrastinação. Então, eu tenho certeza que vocês, trabalhando firmes para combater a procrastinação e praticando o que foi ensinado hoje aqui na live, a tendência que vocês têm em procrastinar pode sim ser reduzida, ok? Então, é vocês aprenderem, meus amores, aprenderem uma nova maneira de fazer as coisas, é adotar um padrão diferente de comportamento. Mas para adotar um padrão diferente de comportamento, precisa praticar. Não existe mudança sem prática, não existe mágica. Nenhum processo de transformação é mágica. Então, quem quer mudar é entrar em ação, sem procrastinar, ok? E vou aproveitar, antes de finalizar a live, como eu falei ao longo aqui da live, eu estou lançando a 4ª turma da mentoria em grupo para mulheres com TDAH nesta quinta-feira. Não se esqueçam, dia 20 é a 4ª turma da mentoria em grupo. Serão 10 encontros online comigo, onde eu vou ensinar vocês as habilidades que faltam vocês. Cada encontro é um encontro por semana, das 19h30 às 21h30, onde vocês vão aprender habilidades que são fundamentais para vocês. A gente vai ter um grupo no WhatsApp, essa troca é riquíssima, é um dos grandes benefícios da mentoria, é vocês estarem em grupo. Então, quem tiver interesse, gente, manda um direct para mim, que a gente vai responder, eu, a Juliana, para vocês fazerem parte desta nova turma, ok? Vai ser um prazer. Quem tiver interesse, tenha isso como prioridade, fazer mudanças significativas na vida de vocês, façam parte dessa turma. Eu espero vocês. Meus amores, finalizando a live, muito obrigada pela presença de vocês. Como sempre, amo vocês, que vocês tenham um final de segunda-feira excelente. Coloque em prática, por favor. Obrigada a você, MacGyver. E nos vemos segunda-feira que vem, às 20 horas, ok? Beijo grande, meus amores. Muito obrigada. Tchauzinho.